Bom. Também, antes, quando a Marina entrou, acabei não falando, e também está aqui a Liz, as meninas que fazem parte do coletivo Sankofa. Se quiserem se apresentar, se quiserem falar algo, fiquem à vontade. Obrigada, Fernanda. Bom, boa noite, pessoal. Eu, a Profilis, a Ana também, eu não sei se a Ana já está aí. Nós fazemos parte do coletivo Sankofa. O coletivo Sankofa, ele foi criado no final do ano passado, tá? Por professores da rede pública de Gramado, tá? A fim de potencializar, a fim de cobrar a efetivação das leis, né, que cobram a cultura e a história dentro da sala de aula. Então, a princípio, ele veio como um grupo de estudos, né? Ele iniciou como um grupo de estudos para a gente discutir sobre a história, sobre a cultura e outros temas relacionados a questões étnico-raciais. Ano passado, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação de Gramado, foi bem bacana, mas devido à pandemia, a gente não conseguiu efetuar outras dinâmicas, então foi tudo no formato online. Nós fizemos algumas lives, algumas oficinas também. E esse ano a nosso objetivo é dar continuidade a esse trabalho, né? Nós já estamos apresentando o nosso coletivo para outros coletivos. Nós estamos em parceria com o coletivo Macumba Lab, lá de Porto Alegre. É um coletivo do audiovisual, que eles também têm uma visão sobre colocar o audiovisual dentro das escolas também, tem uma iniciativa bem legal. Nós também estamos em conversa com uma biblioteca, a Biblioteca Agatha Félix. Então, nós estamos caminhando juntos, e quando o Fernando me ofereceu, né, tipo, essa parceria, falando e tudo mais, fiquei bem feliz. Nós estamos destinando uma parte dessa renda, vai ficar guardadinho para quando a gente puder já efetuar as oficinas, né, que nós temos algumas oficinas para ser realizadas dentro das escolas também e com a comunidade. Então, já agradeço vocês, né, pela parceria, e muito obrigada, Fernando, por esse espaço. Não sei se a Liz quer falar alguma coisinha, a Ana também. Obrigado, Marine. Vamos, então, só antes dar as boas-vindas aí ao Jefferson, nosso convidado. Tudo bom, Jefferson? Boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, Jefferson. A Marine estava contando agora, Jefferson, sobre o coletivo Sankofa, né, que eu comentei que é um parceiro convidado hoje, né, e é uma organização recente, né, Marine, criada agora há poucos meses, e se destacou num trabalho bem bacana junto à Secretaria de Educação de Gramado no mês de novembro, no mês da Consciência Negra, e foram ótimos, né, os materiais, os vídeos, as lives que fizeram. Então a gente achou bacana estarem conosco aqui para conversar contigo. A gente o pessoal ainda deve estar chegando, já são 7h15, né, mas eu acho que a gente já pode, claro, entrar na conversa sobre o livro. Só te trazer um pouquinho assim sobre o Clube do Livro, né, que está iniciando o 10º ano. A gente se encontrava, né, no período pré-pandemia, toda a última quinta-feira do mês, e desde, né, o isolamento social a gente passou a fazer essas conversas online, também mantendo a última quinta do mês. Eventualmente se altera, né, em função de agenda de um convidado, mas na verdade não é tão comum assim a gente fazer com a presença do autor, da autora. Então aconteceram 5, 6 vezes, né, com o Assis Brasil, com o Itamar Vieira Júnior agora no mês de janeiro, que acabou sendo em fevereiro pela agenda dele, e quem mais lembra, o Canepelli, a Júlia Dantas, e o Rufato 2 vezes, ele veio de Minas aqui com a gente, presencialmente. Mas sempre é muito bacana ter a presença do escritor, do autor, da autora, porque daí a gente consegue, né, fazer aquela pergunta direta, assim, tirar as dúvidas. Mas normalmente é um encontro de leitores que debatem sobre a obra lida, né? E bom,
a gente costuma ter um protocolo bem simples, assim, que é a Loris quem inicia, que é a nossa guru, e ela não está presente, não vem participando, ela não tem gostado muito desse formato online, e aí, sem ela, mas é sempre bacana registrar, né, a saudade da Loris, que está aqui em Gramado e não tem tido vontade, assim, de participar pela questão da tecnologia, do remoto, né? Mas seguimos sem a Loris por enquanto. Ela disse que em breve volta. Ela me falou que dessa vez ainda não, mas no próximo, se der. Se tudo der certo. Então, gente, quem quer começar? Fazer um primeiro comentário ou alguém quer... O Jefferson, se quiser também trazer alguma palavra aí pra gente. Ou quer mais escutar? Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, de poder estar no clube de leitura, apesar dos pesares, né, de todo o ambiente que a gente vive com a pandemia e que também acaba deixando um pouco cansativo, né, esse ambiente online, né, porque a gente já está aí há quase um ano fazendo essas lives, mas é também possível que a gente possa nos humanizar, né, a partir também desses encontros, né. Eu acho importante que a gente ainda continue se vendo, mesmo que seja pelas câmeras, né, que é uma forma de partilhar alguns momentos e poder esquecer um pouco, né, da pandemia que vem nos atingindo, né, a todos. Então, fico feliz que a gente esteja aqui falando de literatura, né? Maravilha. Aquele silêncio, todo mundo se olhando. Oi, Fernanda. Posso começar? Claro, por favor. Bom, eu terminei de fazer a leitura do livro às 6 horas da tarde e eu tô assim, gente, eu tô emocionada, eu estou com raiva, é uma mistura de sentimentos. Parabéns, Jefferson, acho que a tua obra me tocou demais, sabe? Me fez repensar toda a dificuldade do professor de uma escola pública, todos os desafios familiares que a gente enfrenta também com os personagens e tudo mais. E eu queria te perguntar o que te motivou, o que te levou e quando você começou a pensar o avesso da pele. Obrigada. Obrigado, Marine. Bom, teve várias coisas que me fizeram escrever O Avesso da Pele, né? Um deles é a necessidade de escrever, que eu tenho já desde a adolescência, né? Eu tenho escrito por muito tempo, tenho vários diários, né? Na semana passada eu fui fazer uma faxina no que eu chamo de escritório, mas na verdade é um quartinho onde eu jogo tudo, né? E lá estavam os meus caderninhos desde a adolescência, né? São 23 cadernos que eu chamo de diários, e essa necessidade que eu tinha desde a adolescência de escrever, né? Mas eu não era um leitor, né? Eu sempre sempre gostei muito de escrever, mas eu não era um bom leitor. E os meus primeiros escritos eram bem ruins, assim, né? Mas o Avesso da Pele, mas eu entrei nesse assunto dos caderninhos porque em 2008 eu achei algumas anotações que falavam a respeito do que eu queria escrever, né? Que era a história de um professor de literatura que se passava no Rio Grande do Sul. E aí, então, a partir daquele momento, eu entendi que eu já estava querendo escrever o Avesso da Pele, né? Mas talvez eu não estivesse preparado ainda para fazê-lo. Eu não tinha maturidade suficiente, não tinha experiência suficiente ainda para conseguir escrever o Avesso. E aí, então, só fui, de fato, sentar para escrever mesmo em 2017, né? E de 2017 até 2019 foram 2 anos de escrita intensa, né? E aí, então, em 2020, ele acabou saindo. Outras coisas que me motivaram também era escrever um livro que falasse sobre a relação entre pais e filhos, né? Ele é um livro sobre essa relação de ausência, né? Uma ausência forçada. E também queria falar sobre a violência policial, né? Eu mesmo já sofri algumas violências policiais aqui em Porto Alegre, e isso acabou me motivando, e teve um fato específico em 2015,
quando eu fui abordado pela polícia na frente da minha casa, e eu estava esperando uma carona para ir poder trabalhar, e depois dessa abordagem eu fiquei pensando, e se eu tivesse reagido a essa abordagem, né? E se eu não tivesse aceitado ser abordado mais uma vez pelo fato de ser negro, né? E a partir desse pensamento é que eu, então, criei o Henrique, né, que acaba, então, sendo assassinado nessa abordagem policial, e o filho é que vai, então, recontar, digamos assim, na visão dele, na visão do filho, né, essa vida do pai. Legal. A Sônia pediu a palavra. Quem quiser depois pode se inscrever. A gente vai fazendo uma lista para seguir a ordem. Depois a Cristina. Olá, Jefferson. Tudo bem? Olá. Eu queria começar do princípio, do título do livro. Eu acho o título absolutamente... O que eu vou dizer? Eu acho um título preciso e inspirador, né? Ele leva à leitura do livro. Ele não diz exatamente o que a gente vai encontrar, mas ele aponta os caminhos. Então, o título é alguma coisa que me marcou muito. Ontem eu ouvi uma entrevista sua para o Juremir, uma entrevista muito boa, e você fala bastante sobre a narrativa, enfim, como é que você construiu, e olhando a narrativa, além do título, que eu acho que tem um papel importantíssimo, você tem os narradores e os personagens, né? E esse diálogo permanente dos narradores, ora você tem um narrador, ora você tem outro narrador, e isso, no início, isso é extremamente envolvente para o leitor, né? Porque o leitor realmente ele não é uma leitura linear, né? Ela te conduz a várias falas, a vários contextos, a várias situações. Então, eu acho que o teu livro me surpreendeu muito, sabe? Eu acho que eu comecei de uma forma, uma leitura tranquila, e dessa leitura tranquila, a partir da metade do livro, ela se torna extremamente densa, forte, vigorosa. Eu acho que você consegue realmente passar como é que você vê a pele e como é que você vê o avesso dessa pele, né? E como é que, de certa forma, você, mesmo não sendo autobiográfico, você se coloca o tempo todo no livro, né? Os teus sentimentos. Então, agora que você contou um episódio que você viveu, esse episódio poderia estar no livro, né? Uhum. E isso, para o leitor, é extremamente cativante, porque a gente é levado a viver junto aquela realidade, né? E para nós, brancos, né, aquilo que é passado na vivência negra, na percepção negra, no cotidiano negro, é extremamente impactante, porque é desconhecido. Apesar da gente somos todas pessoas letradas, ilustradas e informadas, a gente não tem noção do que é o dia a dia do negro, de ser negro, o significado disso para a vida
dos negros e de quem está em volta. Quer dizer, não apenas... Porque no livro você coloca muito bem as relações interraciais, né? Nas relações afetivas entre negro e branco. E é muito interessante isso, porque são leituras diversas, né? Sobre uma realidade que mexe muito com todo mundo, não só com os negros, mas com os brancos também, porque, de certa forma, a gente não sabe exatamente como lidar com determinadas situações, né? E você coloca muito bem isso. As relações afetivas que acabam não progredindo por conta da negritude, do confronto entre raças, enfim. E uma situação que eu particularmente vivi quando eu fui à África. Pela primeira vez, eu me senti branca. Eu sou morena, eu não sou exatamente branca, né? E quando eu fui à África, realmente eu me vi numa situação de ser vista como branca. E é uma coisa que incomoda muito, porque você, de repente, não é alguém que está inserido naquela realidade. Você é alguém de fora, você é alguém estranho, você é alguém que está do outro lado. Então, a desconfiança passa a existir com muita força, com muita violência. E essa sensação eu tive quando eu estive na África. E a gente até tem um pouco aqui quando vai à Bahia, né? Porque a Bahia é tão negra que a negritude ela encobre o branco que existe, mas ele de certa forma, você tem muita mestiçagem, você tem... enfim, ele aparece com muita força. E, claro, também no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, e a gente não sente essa coisa no dia a dia tão forte como sente no Sul, né? Eu acho que no Sul a coisa assume uma proporção maior, até porque os negros são minoria no Sul, né? Então tem essa condição também que eu imagino que seja bastante difícil de se lidar no dia a dia. O fato de ser minoria mesmo, né? Além de ser tratado como minoria. Enfim, eu não vou me estender, porque eu acho que já me estendi bastante. Eu queria te ouvir um pouco. Só queria dizer que gostei muito do livro e parabéns. Acho que vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Obrigado, Sônia, pelos teus comentários, pelas tuas impressões também sobre o livro. E, de fato, os negros são minoria quando a gente vai falar sobre do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas na cidade de Porto Alegre, a gente tem quase 50%, né, de pessoas não brancas, pelos últimos dados que eu tenho de 2018, né, ou 2017, agora não me lembro bem, mas quase metade da população, né, de Porto Alegre, né, seria a população, então, não branca. E o que mostra também o quanto a cidade de Porto Alegre é bastante segregadora, né? A gente tem várias pesquisas que mostram que a população negra ela está cada vez mais longe do centro, né? Ela foi empurrada, né, para bairros periféricos, né, como a Lomba do Pinheiro, a Restinga, né, toda a Zona Norte. Então, parece que isso já vem de décadas, né, que foi feita, né, essa mudança aí, tirando as pessoas negras do centro e empurrando para as margens, né, para as periferias. Mas você iniciou falando sobre o título, né, Sônia? E sabe que o título era uma coisa que eu não gostei desse título, O Avesso da Pele, no primeiro momento, e eu tinha que mandar os originais para a editora o quanto antes, e aí eu tinha que ter um título. E o título foi meio bem provisório mesmo, né? Não tinha nenhuma referência dentro do texto relacionado ao avesso da pele, né?
E eu me lembro que eu queria colocar apenas avesso, mas como eu também estava falando de questões raciais, né, eu pensei, não, eu vou deixar avesso da pele, mas depois vai mudar, né, eu vou mandar para a editora. E o Luiz Schwartz, né, que é o dono da companhia e editor também, quando ele leu esse título, ele disse, esse aqui é o título. Não tem mais nenhum outro que possa... Tu até pode tentar ver outros títulos, né? E de fato eu tentei achar outros que me deixassem melhor assim com o livro, mas conforme eu ia mexendo no livro, cada vez mais o título foi se impondo, né? E aí mostra também a experiência de um editor, né? Ou dos editores que conseguem ver já de cara o que funciona e o que não funciona, né? Então eu tive a sorte, né, de ter bons editores e que conseguiram ver nesse título uma potência, né? E aí depois que o título, enfim, se impôs, né, eu comecei a trabalhar mais nessa parte do avesso, né? Ou seja, tentar dar mais sentido a esse avesso da pele. E aí fui mexendo em algumas coisas, o livro já estava praticamente pronto, né? E aí foi mais a montagem mesmo do livro. Vocês podem perceber, né, que o livro ele começa com o capítulo A Pele, né? E depois a gente vai ter o avesso, né? Ou seja, como se o autor, o narrador, levasse o leitor para depois da pele, né? Ou seja, atravessasse essa pele para que ele possa conhecer o avesso desse personagem, né? E o avesso nada mais é do que os nossos sentimentos, né? Ou seja, tudo aquilo que nos torna humanos, né? Para depois, nos outros capítulos, regressar de novo à questão racial, né? Então foi essa montagem, assim, né? Ou seja, essa entrada na epiderme e depois essa saída, né, da pele, para que o leitor tivesse essa sensação de conhecer o que há de mais íntimo, o que havia de mais íntimo no Henrique. E você falou também que o livro talvez não seja autobiográfico, né? Eu não tenho problema em dizer que o livro tem muito de autobiográfico, né? Desde que isso não sirva como argumento para diminuir o texto enquanto literatura, né? Porque ele é literatura em função da elaboração estética, do narrador, da linguagem, né? Então, ele é literatura justamente por esses aspectos da literatura, da narrativa. Mas tem muitas questões ali autobiográficas que estão presentes ali no livro, as abordagens policiais, né? Que não foram exatamente como estão ali, mas sofri muitas dessas abordagens. A questão da escola, né? Eu sou professor, trabalho ainda com alunos do ensino médio, então tem muita coisa ali da minha vida, mas tem esse trabalho com a palavra, né? O que transforma o livro em literatura, né? A Sônia fez um comentário, aliás, desculpa, a Rosane, na página 61 fala do avesso, que é necessário preservar o avesso, preservar aquilo que ninguém vê. Mas muito legal saber, né, que tu partiu de um título até provisório, que não gostava tanto, para depois encaixar os capítulos, né? E que no próprio avesso tu vai falar da mãe, né? O narrador vai falar da mãe do pai. No início eu me confundia um pouco quando tentava pensar na estrutura, mas que é excelente, que é fantástica. Então a questão estética da literatura é inegável e a gente, quando se dá conta do narrador ali falando em segunda pessoa, eu achei sensacional. A próxima inscrita é a Cristina, depois o Luciano. Oi, boa noite, Jefferson. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu nem sei nem por onde começar. Vou te contar primeiro que eu morava em São Paulo, trabalhava numa empresa cuja dona e grande amiga minha de toda a vida é negra, bairro classe média alta. Ela trabalhava, o escritório era ali e a casa dela, o prédio onde ela morava, era ali perto também. Ela, na época, o filho dela tinha seus 13, 14 anos.
Um dia ela me conta, fala assim, ai, sabe, o Camilo, o nome do filho dela, o Camilo foi abordado pela polícia, ele estava sem a identidade dele. E ele falou que ele morava ali e a polícia desconfiou. E eu falei, nossa, mas que absurdo. Ela falou, eu falei, o que você falou para ele? Falei que ele tem que andar com RG, porque negro é assim mesmo. Eu fiquei chocada com aquele episódio e o seu livro, para mim, foi uma junção de uma junção de muitas e muitas situações como essa, que te faz pensar. Eu vi algumas, não sei, fica meio sem ação, revoltante. Então, primeiro é isso, é um soco no estômago muito bem dado, que para quem ainda não se conscientizou, está aí a hora de se conscientizar. Está muito claro, está muito evidente, é palpável. Então, primeira coisa que eu senti. Segunda coisa que eu senti muito no teu livro é a relação pai e filho. Para quem já perdeu o pai, muitas vezes eu me identifiquei, tinha uma relação próxima, então me identifiquei, então trouxe muito perto. E também eu acho que você bate muito bem na questão do ensino, do ensino público, da qualidade, da diferença do ensino, se é que hoje acho que está tudo meio ruim, mas que tem. Eu acho que você bate bem e, ao mesmo tempo, você mostra um caminho. Para mim, aquela aula que você envolve com os personagens, né? De Dostoiévski, dos seus alunos, e você, quer dizer, o personagem, e cria essa expectativa para o próximo encontro. Falei, meu, esse é o caminho para a educação, esse é o caminho. Não adianta só ficar recitando e jogando coisa. Então, eu acho que seu livro ele é impecável para mostrar o que está aí, e a gente tem que mudar. A gente tem que mudar essa questão, não é só conscientização. Conscientizar, já estão conscientizando. E agora? E agora? E também na questão da educação. Então, eu queria só te dizer assim que, parabéns. Adorei, achei incrível. Eu queria você como ministro da Educação, cara, para poder ajudar esse país. Então, parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigado, Cristina, obrigado. A parte do professor foi dos momentos assim em que eu mais demorei para escrever, justamente porque eu precisava, foi o momento que eu mais precisei me afastar, né, do personagem, para que eu não colocasse ali os meus diários de classe, né? Eu não sei quem é professor aí, né? Mas quem é professor sabe, né? Aí eu tenho a Marisa ali, que é professora, né? Então, sabe, né? A gente tem ali os planejamentos, né? Diário de classe e tal. Então, eu não queria que fosse também um diário do Jefferson, né? Mas eu queria que fosse as aulas do professor Henrique, que é um professor desanimado, né? Com todos esses anos de magistério, e ele encontra justamente na turma de EJA, né? Que é onde a gente tem ali o refúgio, né? Onde a gente tem ali as pessoas que a sociedade não quer ver por perto, pessoas que, entre aspas, né, não deram certo, e aí estão ali, né, todos juntos, e aí é justamente nesse ambiente que o Henrique encontra, digamos, a sua redenção, né? E aí ele leva, então, Dostoiévski para essa turma e consegue fazer que na verdade, é o que eu gosto de fazer, né? Ou seja, é misturar a literatura ocidental, eurocêntrica, branca, com a literatura africana, com a literatura de autores negros, né? Ou seja, eu vejo aí uma ponte para criar uma terceira coisa que eu não sei muito bem o que é, né? Mas que é aquelas aulas que o Henrique acabou dando. Então eu digo que o Avesso da Pele, ele é uma declaração de amor aos livros, né? Porque o Henrique acredita nos livros, ele acredita que eles podem causar algum tipo de mudança, né? O Henrique acredita mais nisso do que eu. Eu não acredito tanto assim que os livros possam mudar a vida das pessoas, mas o Henrique acreditava nisso
e foi isso que fez com que ele continuasse e não abandonasse o barco. Se existe algum tipo de heroísmo no livro, foi esse, né, de não abandonar o magistério e continuar até o fim, acreditar até o fim. Então é uma homenagem aos professores, mas também é uma crítica ao governo que abandonou os professores com um giz na mão, dizendo mudem a educação. Né? Ou seja, não se muda a educação apenas com giz, nem usa mais giz hoje, né? Não se muda a educação com canetas, né, no quadro. É preciso que haja políticas muito sérias, né, para que isso acabe mudando. Então, é uma declaração de amor aos livros, uma homenagem aos professores, mas também uma crítica ao governo, não só esse governo bárbaro, né, que nós temos, mas também de todos os outros governos que sempre deixaram a educação de lado, né. Por isso que eu te falei, eu queria você. E só mais uma coisinha rapidinho. Também eu nunca, e aí eu falei, como isso foi possível? Eu nunca tinha parado para pensar quem que inventou essa coisa de classificar a gente por cores. E o teu livro, quando você abordou esse assunto, eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso, olha o absurdo. Então, também achei demais essa coisa. Então, como tirando do seu próprio livro, o seu livro é literatura, sim, não é só uma visão precária da vida. Então, parabéns. Obrigado, Cristina. Muito bem. Lucêmio. Ok, boa noite a todos. Boa noite ao Jefferson. Parabéns pelo seu livro e obrigado por você estar aqui conosco. Bom, o que eu vi no seu livro, a princípio, foi o seguinte, foi um estilo de narrar um pouco diferente do convencional, né? Você não usa travessão para os diálogos, você não utiliza aspas para citações diretas, utiliza o itálico, e isso tudo eu achei muito interessante, porque fica um fluxo muito contínuo, bem interessante. E outra coisa, a gente vê no início do livro, até perto do final, em que a gente tem um narrador-personagem e tem um narrador que a gente pensa que é onisciente. Então, a narração, ou ela é onisciente, ou ela é através do narrador-personagem, né? E assim, o livro, até o final dele, a gente pensa que é um narrador-personagem e onisciente. Mas, no final, ele diz que ele inventou aquela história, o narrador fala, né? Então, isso foi bem interessante e prendeu a atenção também por conta disso. E outra coisa bem interessante no seu livro são os portais. Né? Eu chamo de portais, estou inventando aqui um termo para definir as portas que você, dentro de um mesmo parágrafo, você usa para, você estando no presente, você, naquele mesmo parágrafo, vai para um passado distante, vai para um passado mais próximo, volta para o presente. Então, são vários portais que existem ali, e isso aí faz prender nossa atenção e sem perda de você entender. Você entende tudo que está ali. Então, isso que eu achei importante. Lembra um pouco, apesar de não ser, lembra um pouco o fluxo de consciência. Mas é um passeio que a gente faz através do tempo, da história, e eu achei bem interessante essa narrativa. Bom, a coisa que mais me tocou no livro não foi a questão racial, não foi a questão da polícia, foi a relação pai-filho. Essa realmente eu achei muito tocante. E assim, o amor, a minha maneira de ver, né? O amor que o filho sentia pelo pai. Você falou que o livro mostra o amor de Henrique pelos livros. Mas assim, eu achei o amor de Pedro pelo Henrique, o pai dele, maior do que o amor que o Henrique tinha pelos livros. Então isso aí foi muito tocante e achei muito interessante até o final do livro. Uma outra coisa que eu achei interessante é que, ao ler o livro, eu vi um filme. Como é que seria esse filme? O Pedro chega com flores para o túmulo do pai e começa a conversar com ele. Então me veio essa imagem aí que foi até o final do livro desse jeito. Bom, para resumir a história também, para não ser muito, nos prolongar muito, eu sempre faço aqui, sempre que eu leio um livro,
eu procuro coletar a poesia dentro da prosa. Então, tem vários trechos do seu livro que eu pude perceber isso, mas eu selecionei aqui 4 que eu queria citar. O primeiro deles. Naquele dia, não entraram no mar, apenas sentaram-se de frente para ele. Elas não sabiam, mas aquela cena se repetiria algumas vezes nos anos seguintes. Escutariam as ondas quebrando na praia e não teriam necessidade de dizer nada. O segundo trecho. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu importante. O trecho 3, que é muito comovente, né? Nesse momento, o rapaz se comoveu. A voz ficou embargada e ele disse que não conseguiria mais ir adiante. Depois disso, o caixão foi baixado na cova. Então, alguns de nós jogaram um punhado de terra e disseram cada um uma palavra. Em seguida, abracei minha tia Luara, enquanto víamos as pás jogarem terra sobre o caixão. Era o fim. Saímos em silêncio. Estávamos todos cansados, chorosos e ofendidos. A morte é sempre uma ofensa. E o trecho número 4 é o seguinte. A imagem de um pai falecido também nos mata um pouco. E talvez isso seja uma espécie de amor. Então, achei essa a imagem aqui, o amor que ele tem pelo pai, eu achei muito tocante. E eu queria fazer 2 perguntas para encerrar. A primeira, eu queria saber se o seu estilo narrativo, se você muda o seu estilo narrativo de um livro para o outro. E a outra pergunta é como é que você chegou às editoras? Jefferson, teu microfone está desligado. Obrigado. O Sêmio, quando o filme sair, começar a ser rodado, acho que eu vou pedir para eles te contratarem como roteirista. Gostei dessa imagem aí das flores. Nossa, você disse tanta coisa aí, eu fiquei comovido aqui com as coisas que você disse. E é estranho escutar o livro por outras vozes, né? Porque parece que nem fui eu que escrevi, né? Parece que... E tem um autor, o Roland Barthes, né? Que ele diz que quando o escritor estranha a própria escrita é porque o livro está pronto, né? Ou seja, quando ele não é mais familiar a nós, né? Quando a gente já se desligou dele. E eu busco essa estranheza, né? Quando eu estou elaborando o livro, porque a gente lê tantas vezes, né? Em busca de melhorar cada vez mais, mas chega um momento que o livro se torna estranho a nós, né? E escutando vocês falando e lendo trechos, me parece que já não é mais meu, mas sim dos leitores, né? Bom, sobre o estilo, não muda muito, assim, né? O Beijo na Parede, que é meu primeiro romance, ele é um livro que tem as marcações, né, de fala, de diálogos, né? Mas ainda assim, em alguns parágrafos é possível já perceber essas portas que você falou, né? De abrir para uma outra história dentro da própria história, né? Já havia ali essa semente, assim, de querer esse tipo de narrativa. No segundo livro, no Estela Sem Deus, ali eu já experimentei mais, assim, né? Eu já não fazia muitas marcações de diálogos, não tem marcação de diálogo, né? É só as pessoas falando. Eu tirei também a pontuação, o ponto de interrogação de todo o livro, então não há ponto de interrogação em todo o livro, porque a epígrafe que abre o livro do Estela Sem Deus é Deus não gosta de perguntas, né? E aí, então, não tem perguntas no livro, mas tem, né? Ou seja, dentro do contexto é possível entender que se faz perguntas, mas é uma forma de enganar Deus, né? Deus não quer que a gente faça a pergunta, mas eu faço, né? É o que a narradora quis fazer. E aí, quando eu chego no Avesso da Pele, foi o momento em que eu consegui
tornar essa narrativa mais sofisticada, né? De modo que ela fosse em blocos. Na primeira escrita, eu fiz um texto todo corrido, ele só tinha um parágrafo, né? E ele foi até o final apenas com um parágrafo. E aí eu comecei a perceber que ia confundir muito o leitor, né? E aí eu precisei separar os capítulos, né? Deixar algumas marcações, né? Para que o leitor conseguisse acompanhar. Mas isso de misturar os tempos, né? Do presente, passado e futuro, tem a ver com as minhas pesquisas que eu faço de literaturas africanas, né? Em que o tempo ele se dá justamente nesse sentido, nesse modo mais fragmentado. O passado, o presente e o futuro, eles fazem parte de um mesmo tempo, né? Tem um documentário sobre o Paulinho da Viola, que se chama Meu Tempo é Hoje, né? Em que ele diz exatamente isso, né? Ele não tem passado, presente e futuro, para ele tudo é a mesma coisa, tudo é presentificado, né? E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu li um monte de livros, né? E um que eu tentei ler e não consegui, eu não cheguei até a metade, foi O Caminho de Chuan, né? Em Busca do Tempo Perdido. Foi um livro muito difícil para mim e eu achava que nunca mais ia pegar esse livro, mas algo desse livro ficou em mim e talvez ele reverbere um pouco nessa narrativa fragmentada, porque o Caminho de Chuan, aliás, todos os 7 volumes, né, do Em Busca do Tempo Perdido, é a busca pela memória, né, a busca desse tempo que não é o tempo violento, o tempo da destruição, que é esse tempo cotidiano, né, que nos leva para frente a todo momento e não nos permite perceber aquilo que é mais essencial na vida, né, que são esses momentos de transcendência, metafísicos, né? Então, e a literatura é esse trabalho memorialístico que busca justamente esse tempo metafísico, porque é esse tempo de transcendência que é o tempo da eternidade, né? E não esse tempo corrido do cotidiano, que é destruidor, que nos faz perceber a passagem do tempo e essa sensação de que nós estamos sempre perdendo alguma coisa, né? Essa sensação de que os outros vivem melhor do que nós, né? Então, acho que a literatura ela permite que eu resgate esse tempo perdido, né? Então, por isso, uma narrativa que não é linear, né? Ela não poderia ser linear, ela só poderia ser fragmentada, porque é assim que a memória funciona, né? E como é que eu cheguei nas editoras, né? A primeira editora, que foi a Sulina, é uma editora aqui de Porto Alegre, foi bastante difícil ter chegado nela. É uma das editoras mais importantes aqui do Rio Grande do Sul, né? Vocês devem conhecer. O meu editor da Sulina foi quem publicou o Caio Fernando Abreu, né? Por exemplo, publica os livros do Juremir Machado também. E eu cheguei meio por acaso, né? Encontrei um amigo que conhecia o editor, entreguei o livro para esse amigo, que leu, gostou e mandou para o editor da Sulina, que adorou o livro, né, e decidiu publicar. Mas isso só depois de eu ter batido em 5 ou 6 editoras, só aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu nem procurei as editoras fora daqui, porque eu achava que não teria nenhuma chance. E curioso que nenhuma delas me respondeu nem sim nem não, né? Até hoje estou esperando a resposta, né, das editoras, e não me responderam. O segundo livro já foi bem mais fácil, né? Porque daí eu já tinha o livro O Beijo na Parede, já tinha ganhado prêmio, já estava circulando no Brasil, né? Pelo governo, pelo MEC, né? Que comprou exemplares do livro e distribuiu nas escolas. Então eu já tinha um certo, as pessoas já conheciam um pouco, né? O meu trabalho. E aí eu já recebi proposta de 2 editoras, né, daqui de Porto Alegre, e aí optei por uma, que foi a Zucchi, e aí publiquei, então, A Estela Sem Deus, né. Bom, o livro ganhou prêmio também, né, de melhor livro do ano, de 2018, e nesse mesmo ano, um jornalista do jornal o Globo fez uma resenha super bonita, na metade do ano, e isso chamou um pouco a atenção das editoras maiores, né?
no caso, a Companhia das Letras. E aí, no final do ano, eu recebi uma mensagem do meu editor, que é o Emílio Fraia, uma mensagem no Facebook dizendo que queria conhecer meu trabalho. E quando eu vi aquela mensagem, né, na época eu trabalhava com turmas de sexta série, né, eu não sei se a Marisa trabalha com sexta série, né, não, mas se alguém trabalha com sexta série sabe do que eu estou falando, né, ou seja, foi uma tarde muito quente, eu estava, assim, muito cansado, e aí recebi aquela mensagem, pensei, não, isso aqui deve ter sido uma mensagem errada, né? Não foi para mim isso aqui. Tanto que eu não respondi na hora, eu demorei para responder, respondi só no outro dia. E aí, quando a gente começou a conversar, eu mandei os meus livros para ele, e aí ele me perguntou se eu tinha algum romance, né? E eu disse que eu estava começando um romance, né? Que era O Avesso da Pele, mas que eu não tinha muita coisa. E aí ele me disse, me manda o que você tem. E eu mandei, então, 20 páginas, né, do que eu tinha do Avesso da Pele. E assim que ele leu, ele disse, não, nós vamos te contratar, porque esse seu livro nos parece que tem um grande potencial. Né? Foi meio que um tiro no escuro, assim, né, porque ele não sabia onde é que ia parar esse livro, eu também não sabia muito bem, né? Mas foi a primeira vez, então, que eu fui contratado antes do livro estar pronto, né? E aí, então, foi esses 2 anos de escrita, né? De 2017, 2018 até 2019. E aí, então, o livro foi publicado no meio da pandemia e deu todo esse resultado positivo, né? Que eu jamais pensei que ia acontecer com o livro, né? Merecido, com certeza. Obrigado. Eu acho que do total aqui, talvez 1/3 seja professor. Alguém deve ter dado aula para a sexta série, depois alguém se acusa aí. A Nayana, né, o Robson, não? Bom, o Robson agora é a Nayana mesmo, depois o Robson, então contem aí pra gente e comentem. Jefferson, obrigada aí, quero agradecer a sua presença. É muito bacana eu poder conversar com o autor, né, e saber das suas impressões. Enfim, dar aula para sexta série é uma aventura mesmo, né? Mas eu peguei uma turminha, 2 turmas bem legais, assim. É muito louco, você tá conversando com um, aí outro tá apontando na sua blusa, o que é isso, tio? E outro já tá falando, aí tem alguém pulando na carteira lá no fundo, é assim, loucura. Mas é bacana, bacana. Eu vou tentar ser o mais breve possível para dar tempo para todo mundo falar, né? Gostei muito do seu livro, muito mesmo. Ele tem uma densidade psicológica, ele é pungente, ele é muito forte, e ao mesmo tempo ele flui, sabe? Você vai lendo assim, você fica, nossa, não acredito, sabe? E porrada atrás de porrada, né? Eu também queria pegar uma carona, assim, no que o Lucênio falou, né? Que ele trouxe vários pontos super legais que eu estava pensando em trazer, né? Tem algo, assim, que eu achei bem interessante, né? Eu gosto muito, eu me apego muito no título, né? E realmente esse título aí, ó, é bem muito, muito interessante, muito bom, porque quando eu ficava lendo, né, esses portais que você me falou, né, nossa, não teria um insight tão interessante. Tem a textura do texto, né, e a textura também não deixa de ser uma pele, né, um revestimento, né, e aí tem hora que o Pedro tá falando, né, e ele fala com aquela propriedade e tal, né, e às vezes eu até ficava assim suspeitando, né, uma professora minha uma vez falou isso, ó, suspeita do narrador sempre, tá, não confia muito nele não, né, mas enfim, né, no final ele mesmo se desmente, eu achei isso muito genial, eu falei assim, nossa, como que deve ser essa cara, né, mas enfim, ele é construindo essa tessitura e aí com a passagem muito leve entre o pensamento dele, a fala do Pedro e a fala das pessoas, né?
é como se desse uma virada, assim, né? Tá na fala dele e aí vem a fala das pessoas, né? Eu achei muito interessante que no final a família não consegue falar, né? Não teria uma palavra, uma frase de efeito que resumiria a dor, tudo aquilo que eles sentem, né? Até interessante um aluno se fala e emociona, né? E às vezes a gente não tem noção dos bons efeitos que a gente tem nas pessoas, né? Eu queria falar também do capítulo que eles estão fazendo a sessão de terapia, né, de casal. E esse momento foi muito marcante, assim, porque naquele capítulo tem umas 3 vezes, assim, a expressão tumulto vital. Foi interessante que falou 1, 2, 3 vezes. Na terceira, eu falei assim, sabe quando você pensa, mas não pensa muito? Aí eu fiquei, não, realmente é um tumulto vital, algo ignorável, né? E aí eles falam, né? E eu vou ler um trechinho aqui, né, para encerrar. Enquanto isso, você observa os terapeutas. E pensou que eles não sabiam nada de vocês. Não conheciam o tumulto vital de vocês. Eles eram brancos, vieram de uma classe média e tinham uma visão limitada do mundo. Não perceberam o que estava acontecendo ali. Eles não faziam a mínima ideia de que metade dos seus problemas estava contida na cor da pele, você pensou. Não diretamente, mas lá no fundo. Você sabia que tudo isso era mais complexo do que eles imaginavam. A psicanálise tinha cor e ela era branca, você pensou. E definitivamente havia coisas que escapavam a Freud. Então, esse trecho, eu falei assim, realmente a gente não tem dimensão, sabe, da profundidade, da complexidade das coisas, né? Enfim, me tocou muito e aprofundou muito, assim, o que eu penso sobre o racismo estrutural e todas essas barbaridades, né? É isso, Jefferson. Obrigada. Obrigado, Nayana. Você sabe que esse trecho aí me rendeu algumas discussões assim com psicanalistas, né? Eu tenho participado frequentemente de grupos de psicanalistas que têm me chamado, de psicólogos, psiquiatras, que leram o livro e que me chamam para conversar, né? E sempre surge uma questão, né? Ou seja, como é que eu vou tratar o meu paciente negro, né? Eu sendo um analista branco, né? Ou não devo mais tratar pessoas negras, ou pessoas negras não devem procurar terapeutas brancos, né? Devem procurar só terapeutas negros, né? E aí eu costumo dizer que é preciso tomar cuidado, porque para não fazer uma leitura rasa dessa questão, né? E não estou falando da leitura rasa do livro, mas dessa questão mesmo racial dentro de um consultório, né? O que o Henrique está colocando ali é uma crítica não à psicanálise, né? Não ao Freud, né? Mas ao que se faz dentro de um consultório com a psicanálise, né? Então, não se trata de proibir que pessoas negras sejam tratadas por pessoas brancas, senão a gente vai acabar entrando também de mulheres não se tratarem com psicanalistas homens, né? Ou homens não se tratarem com psicanalistas mulheres, né? Pela questão do gênero. Eu acho que não é por aí, é muito mais complexo, né? Como o Henrique pensa, né? Mas é claro que as pessoas precisam elas precisam ter mais conhecimento, precisam ler mais, né? Então, se eu estou tratando alguém que é negro, eu vou ler, então, a Djamila Ribeiro, eu vou ler o Frantz Fanon, eu vou ler a Angela Davis. O que esse pessoal está falando, né? Ou seja, como é que eu posso, então, ajudar essa pessoa, levando em consideração as questões raciais, né? Porque, senão, a gente cai num lugar perigoso
que é de tratar todas as pessoas iguais, colocando em caixinhas, né? Ah, você está sentindo isso porque na infância você teve um problema, enfim, e as coisas funcionam diferente, né? Então, e é preciso falar do racismo estrutural dentro de um consultório. Não pode achar que isso não está vinculado à subjetividade, porque quando a gente fala em subjetividade, não é uma coisa que brota da gente. A subjetividade ela é construída. E ela é construída pelos fatores externos. Ela é construída pelas vivências que eu tive e se as minhas necessidades básicas foram atendidas. Se elas não foram atendidas, é claro que isso vai mexer na minha subjetividade. Né? Vamos pensar aí na Carolina Maria de Jesus, por exemplo, né? Catadora de papel, né? Que escreveu O Quarto de Despejo. Olha só tudo que ela passou, né? Para conseguir publicar um livro, para conseguir ser reconhecida, né? Então, vocês acham que toda aquela vida que ela tinha, aquela vida precária que ela tinha, não influenciou na subjetividade dela? Né? Então, eu acho que é isso que talvez os terapeutas e psicanalistas precisam rever, né? Mas o problema não é da psicanálise e nem do Freud. Com certeza. Então, na sequência, o Robson, depois a Daisy. Boa noite, Jefferson. Queria dizer que, como professor de Estado, eu ainda uso giz e minhas turmas do 6º ano são bem terror mesmo. Todo ano é um terror diferente. Eu queria te dizer que a gente gostou bastante aqui do teu livro. Eu acho que deve ser talvez só o 3º livro assim que ele é em segunda pessoa que eu leio. De cabeça, assim, acho que me recordo o Carta ao Pai só, do Kafka, que é segunda pessoa também. E eu curti muito. Dessa mesma temática, eu só tinha lido aquele, a gente até leu no clube do livro, aquele do Tesa, O Filho Eterno, se eu não me engano, é o nome. Filho Eterno. E, cara, muito bom. Crítica social foda, assim, na linha que a gente já tem lido, né? O Torto Arado, o do Giovanni Martins também, sabe? Todos uma linha muito pegadas, assim. E até mesmo de Porto Alegre, até mesmo a poesia negra tá bombando pra caramba, né? A Ana dos Santos, o Marlow Pires também, todos, né, numa linha muito pegada e muito boa. Queria comentar que eu adorei muito ver o nome do Oliveira Silveira no teu livro. Eu acho que valeu muito citar o cara, muito mesmo. Deu um peso assim diferenciado pra caramba. E é isso. Eu queria dizer também que não tem pergunta, até só comentários sobre o livro. Eu já tinha lido um pedaço do Avesso à Pele sem saber que eu estava lendo um pedaço do Avesso à Pele. Quando eu pego a Piauí para ler, geralmente eu pulo o título da matéria e vou lendo a matéria. E quando chegou na parte das que ele cita, né, as vezes que ele sofreu racismo, eu digo, não, peraí, eu já li isso aí. Eu fui pegar minhas Piauí aqui. Não, eu já li esse negócio. E, cara, quando eu li, eu me lembrei, quando eu li a Piauí e li eu ainda pensei, eu tenho que ler esse livro, cara, muito bom, só que, né, não peguei quem escreveu, não peguei o título do livro e acabou por sorte, ainda bem, né, acabou por sorte caindo na mão. Então, muito obrigado por essa baita obra, obrigado por dedicar ela aos professores e, quero ler mais do que tu escrever aí. Obrigado, Robson, muito obrigado aí e continue aí na luta como professor, porque precisamos cada vez mais, né, de professores comprometidos, né, e é isso. Muito obrigado. O Oliveira Silveira chegou a ser... Tiveste aula com ele, por acaso? Ou... Não, a minha convivência com o Oliveira Silveira foi mais de admiração, assim, de ver ele passar em alguns lugares. A última vez que eu vi ele a penúltima vez que eu vi ele foi numa lan house, né? Ele estava ali numa lan house ali, catando feijão ali, né, nas teclas ali, já estava bem velhinho.
e as pessoas passavam, assim, e eu comigo, assim, né, puxa, mas ninguém sabe que aqui tá o Oliveira Silveira, né, o grande poeta e tal, e ele estava ali, e eu sempre fui muito reservado, assim, e eu não queria incomodar ele também, né, mas eu queria dizer algumas coisas para ele, tal era a minha admiração, né, mas eu não tive, assim, um contato com ele, né, eu conheci ele através de um outro professor, que é o Jorge Frois, que hoje é um grande amigo, e que foi meu professor de literatura, e foi ele que me apresentou o Oliveira Silveira, e também me apresentou a literatura, né? Eu devo muito a esse professor negro, né, que me falava sobre Shakespeare, falava de Oliveira Silveira, e dizia que a literatura era o único lugar onde as coisas se pareavam, né? Elas ficavam no mesmo nível, né? Então eu poderia tratar Oliveira Silveira no mesmo nível do Shakespeare e estava tudo bem, né? E isso eu levei para a vida, assim, né? E levei para a literatura também, né? Vocês podem ver ali as referências que eu coloquei, as Itamar, referências, o Milton. Itamar, né? O Milton, o Jardim Macalé, né? E também coloquei algumas referências eurocêntricas, né? Coloquei ali o Truffaut, né? Godard, que são filmes que eu gosto e que, de certa forma, também se relacionam com os personagens, com o livro, com a história, né? Ou seja, as referências não estão ali aleatoriamente, elas estão ali porque estão a serviço de alguma coisa, né? Então, é essa ponte, essa conversa mesmo que eu gosto de fazer na literatura. Maravilha. Então, a Deise, depois a Tânia. Eu acho que, conforme a gente tinha combinado, assim, ficar numa conversa de mais ou menos 1 hora, né? O Jefferson disse que tinha comentado que tinha compromisso, então vamos para mais esses 2 comentários ou perguntas. Depois a gente, claro, né, a gente pode seguir conversando aqui, o Jefferson também, se quiser ficar um pouco mais, fica à vontade, né? Então, Deise. Boa noite, Jefferson. É um enorme prazer poder falar com você. E, de imediato, eu preciso te dizer que descrever em palavras afetos, dores da alma, coisas tão intangíveis, é uma marca na sua obra, né? O que eu, assim, considero uma capacidade dos poetas. E a Nayara disse algo que eu achei muito, muito importante, né? Que a densidade psicológica, né, é muito grande na sua obra. Bom, e uma segunda coisa, para finalizar, é uma questão que me surgiu quando eu li nas páginas 79, 83 e 84, as visitas de Pedro à casa de Sariena. Essas descrições, elas me chamaram a atenção, em primeiro lugar, porque foi mencionado anteriormente o filme do Truffaut, Os Incompreendidos, né? E sabe-se que o personagem, o Antoine Doinel, ele foi acompanhado, na verdade, por Truffaut dos 15 aos 35 anos. E através de uma série de cinco filmes, né? E o segundo dessa série é o Antoine e Colette, que, na verdade, não é um filme, né, um filme inteiro. Ele é um curta-metragem com 35 minutos de duração. E ele faz parte de um filme que é O Amor aos 20 Anos, que é um filme composto por 5 episódios sobre o mesmo tema, que foi feito, cada um num país, né, por um diretor diferente. Enfim, este segundo, que é, no caso, um curta, é o Antoine e Colette, ele é um curta que apresenta cenas muito semelhantes àquelas surgidas na visita de Pedro à casa de Sariena, né? E também são semelhantes nas relações afetivas entre esses personagens, né? Então, o que eu te pergunto é, você se inspirou nesse curta ou foi assim apenas uma coincidência?
Nossa, Daisy, acho que você é a primeira pessoa que conseguiu fazer essa relação com o Truffaut, porque sim, foi pensado, O Amor aos 20, para mim, é um dos melhores filmes, assim, filmes não, né, mas é um curto, assim, mas ele é tão delicado, ele é tão bonito, É verdade. a decepção amorosa ali que aquele rapaz vai tendo, né, porque ele se apaixona pela menina e a moça é muito mais, não é muito mais velha, mas ela é mais madura que ele, né? E ele está começando assim a vida amorosa, né? E ele acha que vai ter alguma coisa com ela. E aí no fim eles não ficam juntos porque ela fica com o outro. E eu sempre tive um pensamento de que se um dia eu escrevesse um romance, eu queria fazer algum tipo de homenagem, né, ao Truffaut e a esse filme especificamente, né? Mas eu não queria colocar o nome do filme ali, mas que alguém que lesse, que gostasse do Truffaut e conhecesse a filmografia dele, chegasse nesse ponto que você chegou, Daisy, né, de perceber que há ali uma referência da Saharienne, né, e do Pedro, e desse filme, né? E, claro, os incompreendidos também tem alguma coisa a ver ali, né, da relação do personagem com os pais, né? Mas mais especificamente era sobre esse curta aí, Amor aos 20. Né? Essa era a minha homenagem ao Truffaut. Jefferson, fiquei extremamente emocionada com a sua pergunta. Realmente você fez uma homenagem brilhante ao Truffaut. Tá? Adorei. Beijo enorme no seu coração. Obrigado, Deise. E que ótima dica aí para a gente procurar depois e assistir. Peraí que chegou o pelotão aqui, eu tenho que botar uns fones. Só rapidamente, Fernando, sugiro 5, viu? Que todos sejam 5, um atrás do outro, porque Isso vale aí. a pena. Boa. Então, a Tânia, depois sobrar um tempinho, a gente tem, né, mais uns descontos aí. Então, Jefferson, muito obrigada pela presença, por estar aqui com a gente. É um privilégio, assim, eu gostei muito do teu livro, li em 2 dias e me deu... fiquei pensando assim, puxa, que pena que eu não tinha esse livro quando eu dava aula para adolescentes, porque me parece um livro assim daquele tipo necessário, muito, muito, muito bacana. Eu li muito rapidamente, quer dizer, muito rápido, porque eu não conseguia largar, né? E fiquei com o livro é muito próximo da gente, né? A gente que cresceu em Porto Alegre, a gente reconhece muita coisa ali, e se reconhece, se estranha, se incomoda, se desacomoda, enfim, ele provoca muito o tempo inteiro. E eu comecei a ouvir ecos, assim, reconhecer vozes assim familiares, e lá pelas tantas me perguntei, mas o que eu estou reconhecendo aqui? E comecei a reconhecer um pouco da voz de Clarice Lispector. E agora, já que a gente está falando em influências e tal, né, agora no final da conversa surgiram falassem várias influências, leituras, homenagens, né, que estão presentes no livro, e aí eu fiquei fiquei me sentindo assim tão próxima, e sentindo a Clarice tão próxima de ti, que logo em seguida eu me lembrei da Hora da Estrela, e começou a ficar cada vez mais evidente assim para mim. Eu queria te ouvir enfim, né, sobre esse diálogo, essa conversa que eu reconheci, a morte da Macabea e a morte do Henrique. Tu falaste há pouco, ao te referires à morte do Henrique, em momento de redenção, se eu não estou enganada. E eu peguei a Hora da Estrela e fui reler o final e fui reconhecendo muitas coisas, né? Aquele momento em que a Macabea sai da casa da cartomante com a
a boa nova, com aquilo que provoca um êxtase, né? Ela vai sair dali e ela vai encontrar um homem alourado e vai, ou o alourado aparece depois, mas um homem alemão de nome Hans, e que ela vai ser muito feliz e que as coisas todas horríveis da vida dela vão acabar e a Macabea sai zonza dali. E, enfim, é belíssimo, o final do livro é belíssimo, né? E eu reconheci muito isso na morte do Henrique, ao sair em êxtase depois de dar aquela aula, né, sobre Dostoiévski com os seus alunos, em que só isso importava para ele. Aquela abordagem, aquilo tudo, ele não queria parar de pensar, ele não queria interromper aquele momento de êxtase, né? Bom, e são dois humilhados e ofendidos, dois estranhos em cidades em que não lhe acolhem, que não, enfim, né? Dois perdidos, aparece essa palavra lá pelas tantas, né? Dois personagens sem lugar, a Macabea no Rio de Janeiro, o Henrique em Porto Alegre, né? Então, e aí lá pelas tantas, para terminar, eu segui lendo esse final da Hora da Estrela e de repente eu me deparo com a frase: a gente aceita tudo porque já beijou a parede. E encontrei aqui o título do teu livro anterior, né? Então eu queria te perguntar qual é enfim, qual é a tua relação com Clarice Lispector. E já te agradeço, já me despeço. Muito obrigado pelo comentário, pela pergunta. Bom, eu abro o livro O Beijo na Parede com essa citação mesmo da Clarice, né? A gente aceita tudo. Será que a gente aceita tudo depois que já beijou a parede? Né? Ou seja, essa solidão extrema, né? Que é não ter ninguém e aí ter que beijar a parede, né? Como o último ato de afeto, né? E aí, então, tem uma relação muito próxima com a Clarice, principalmente o primeiro livro, o Beijo na Parede. E a Clarice na minha vida foi um acontecimento, né? Acho que é para todos que têm esse contato com ela de ser um acontecimento existencial na nossa vida, né? Um acontecimento estético, literário. E eu descobri a Clarice muito cedo, eu digo, quando eu estava na faculdade, né? E eu me lembro que aquilo me deixou tão impactado que eu escrevi uma série de contos filosóficos imitando a Clarice, né? Eu imitei vários autores, imitei o Rubem Fonseca, imitei a Clarice, imitei Guimarães Rosa. Claro que não deu certo, né? Deu tudo errado, mas foram as minhas oficinas literárias que eu fiz comigo mesmo, assim, né? Eu me lembro que eu peguei um livro do Hemingway, que é O Sol Também Se Levanta, e eu copiei, acho que metade do livro, eu copiei mesmo, assim, né, à mão, né, escrevendo, porque eu queria entender como é que ele fazia aquele negócio de criar personagem, de sustentar uma narrativa, né? Mas a Clarice foi algo muito avassalador, né, na minha vida, e ela é muito presente, assim, né? Mas quando eu estava pensando na morte do Henrique, teve um momento que parecia que eu estava fazendo a mesma coisa que o narrador da Hora da Estrela, né? Que ele fica titubeando, né? Ele não sabe se mata ou se não mata, né? Eu não fiz isso no Avesso da Pele, mas intimamente eu tinha essa dúvida, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer matando um professor negro no Rio Grande do Sul? Será que eu não estou reforçando um estereótipo? Será que eu não estou caindo no lugar comum? Né? E foi para mim muito difícil fazer aquela cena, né? E por isso aquela cena não é narrada pelo Pedro, ela é uma narração em terceira pessoa, impessoal, porque ela era uma cena muito difícil para mim, né? Eu não sabia se o Henrique morreria ou não naquele momento, né?
E aí eu me lembrei, né, do narrador da Hora da Estrela que titubeava, né, e no fim acaba matando, porque é o momento de redenção, é a hora de virar a estrela de si mesmo, né. E no caso do Henrique, ele acaba morrendo. Na verdade, quando o livro foi lançado, eu ainda tinha esse receio ainda, de que as pessoas acabassem fazendo essa leitura de que eu caí em lugar comum, né. Mas um amigo, que é o Davi Kotek, que é um poeta aqui do Rio Grande do Sul, ele me escreveu e falou assim, cara, teu livro, a morte, eu justifico a morte do teu personagem pela vida que ele teve. A vida que ele teve te salva como escritor, né, e ter criado esse narrador. Porque o leitor, ele já entra no livro sabendo o que vai acontecer. Essa era a intenção, né? Não tem spoiler, né? Na contracapa do livro já diz que ele vai morrer, né? Crônica de uma morte anunciada, né? E aí o leitor vai ter acesso à intimidade desse narrador, né, desse personagem, vai ter acesso à vida íntima dele, à vida particular dele, até que o leitor se dá conta e começa a pensar, opa, mas ele vai morrer. Ele vai ter esse momento em que ele vai morrer e o leitor, então, ele acaba entrando naquela espécie de angústia, né, justamente por saber qual é o final dessa história. Então, foi muito difícil ter que matar esse personagem, mas era necessário. Se eu puder só acrescentar um outro dado que também me chamou a atenção numa relação com a Clarice, que é a referência aos vários tiros. Aquilo me lembrou aquela famosa crônica da Clarice sobre o Mineirinho, que tu deve conhecer, em que ela diz: o primeiro tiro foi isso, o segundo tiro foi aquilo, o terceiro tiro foi aquilo. Tu também refere, né, cada um dos tiros, pelo menos 3 ou 4, e depois os outros foram simultâneos, né? Eu gosto bastante dessa crônica da Clarice, né, e eu acho que é uma crônica também bem vanguarda, assim, né, porque era um momento que não se falava sobre essa violência policial, né, e esse exagero que foi a morte do Mineirinho, né, ou seja, foram, sei lá, quantos tiros, né, e a Clarice, muito atenta, né, a isso, vai lá e escreve sobre isso, né. Então, bom, gente, não sei se temos mais a chance para a última perguntinha. Pode ser, Jefferson? Tu tens que sair. Temos tempo. E depois também a Rosane tem uma pergunta sobre a capa do livro, mas primeiro o Humberto. Oi, Jefferson. Quero dizer que o teu livro me pegou. Eu sou um leitor que leio muito devagar, mas esse livro eu consegui levar 2 madrugadas. E aí, chegou na segunda madrugada, eu comecei a diminuir o ritmo para poder saborear o livro. Eu acho que o que pega o livro é realmente essa passagem de tempo, de um tempo para o outro, né? Tu fica curioso. Terminou um tempo, tu sabe que vem outro completamente diferente. Então, isso vai te prendendo desde o início do livro. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: quando eu cheguei lá no final do livro, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo ali que começou lá no início do livro, no primeiro parágrafo. Era a pedra de Ogum dele. Foi recomendado pela tia que ele pegasse aquela pedra e que levasse embora, e no final ele pega essa pedra e leva em direção ao Guaíba. E aí, nesse momento, ele falou: bom, agora é a minha vez. Eu queria te perguntar, são 2 coisas. Eu queria te perguntar se isso é um conformismo, ou ele vai seguir os passos do pai em relação à cidade. E a outra coisa é a questão da religiosidade, como é que ela entra nessa história. É isso aí, te agradeço. Obrigado, Humberto, pela pergunta. A questão dos orixás, né, elas estão presentes em todos os meus livros, né, desde o primeiro. Em cada um deles eu acabo colocando um santo, né. No Beijo na Parede também tem o Ogum, mas também tem o Chapanã. No Estela Sem Deus eu tenho o Oxum,
né? A Estela é filha de Oxum. E no Beijo na Parede, o João é filho de Xangô, né? Embora apareçam os outros orixás. E o Henrique é filho de Ogum, né? Então, os meus personagens, eles acabam tendo a cabeça de algum santo, né? E iniciar o livro com Ogum é como se fosse uma espécie de pedido de licença, né? Licença, porque eu vou contar uma história, né? E Ogum é o deus da guerra, ele é quem fabrica as armas, ele é também aquele que nos ajuda a atravessar abismos, né? Então, foi importante iniciar o livro com Ogum, né? E depois terminar também chamando ele de volta, né, para essa narrativa e, digamos, ajudando o Pedro a atravessar essa cidade, né, a atravessar esse lugar onde o pai sempre se sentiu como um estrangeiro. E ao terminar o livro dizendo, agora é a minha vez, pelo menos a minha intenção foi de, agora é minha vez de fazer diferente. Né? Porque, e tinha essa frase, agora é a minha vez de fazer diferente. E aí o editor cortou. Né? Ele disse, é melhor deixar, só agora é a minha vez. Né? Porque seria entregar muito pro leitor. Né? Então, o leitor que fizesse esse percurso e chegasse ao final e tivesse também um entendimento de que ele poderia fazer diferente, porque ele tem tudo para fazer as coisas diferentes. Né? Ele conhece a história do pai, né? Ele é um estudante de arquitetura, ele pertence a uma classe média, ele tem acesso aos bens culturais, então ele tem tudo para fazer as coisas diferentes, porque ele tem muita consciência, né, do que aconteceu. Né? Eu tenho uma amiga que é professora de literatura há muitos anos, foi minha professora também na universidade, e ela disse que quando leu essa frase final, ela disse que, na verdade, essa frase era para mim, né? Eu como o Jefferson, né? Ou seja, agora é minha vez de aparecer. Ela disse para mim, né? Agora é tua vez, Jefferson. E eu disse para ela, não, eu não concordo com isso. É a vez do Pedro, o narrador, de seguir nessa cidade tão difícil, né? Que o pai também viveu. Agora, eu esqueci da segunda pergunta, Humberto. Não, era essa mesmo, a questão da religiosidade, se isso era um conformismo. Agora tu já explicou, eu acho. Ah, sim. Não, entendi. Obrigado. Legal, Humberto. Então, Gerson, a Rosane escreveu ali a perguntinha, né, sobre a capa. Se tu conheceste o Antônio Obá, o autor da imagem da capa, porque ela achou demais a imagem, diz que segue, né, ele tem a mesma reflexão do Gerson. Pergunta se ele teve influência na escolha da imagem. Bom, eu não conheci o Antônio Obá, infelizmente, né, pessoalmente, eu só conhecia a obra dele. E quando chegou na parte da capa, o meu editor, então, perguntou se eu gostava do Antônio Obá. O Antônio Obá já ilustrou outras capas, né, da Companhia das Letras. E ele perguntou se eu gostava do trabalho dele, né? E eu disse, nossa, o trabalho do Antônio Obá é maravilhoso, né? Ele fez parte daquela exposição que foi censurada aqui em Porto Alegre, né? No Santander Cultural, no Queer Museu. Ele tem uma obra em que ele colocou hóstias, e nas hóstias havia escrito algumas palavras, né? Alguns palavrões também, né? E aí ele foi ameaçado de morte, né? Teve que sair do Brasil, morou um tempo fora. As obras dele estão numa galeria em Nova York. E eu não sei se agora ele está no Brasil, né? Mas eu sei que ele teve todo esse percurso, assim, e de ser muito reconhecido mais lá fora do que aqui no Brasil. E aí, então, o meu editor mandou uma mensagem para ele, né? Um e-mail para ele, convidando ele a ler o livro, e se ele teria alguma tela ou faria alguma tela para ilustrar o Avesso da Pele. E eu fiquei muito feliz que ele tenha gostado do livro e que tenha topado escolher uma das obras que ele já tinha, né, que dialogasse com o livro. E ele foi muito feliz na escolha, né, que é essa capa aqui,
que mostra um sujeito negro num trampolim, né? Aliás, o nome dessa obra aqui é Trampolim, numa piscina dentro de uma casa, ou seja, a piscina não está fora da casa, ela está dentro da casa, né? E essa capa aqui, ela tem uma história que o Antônio Obá, então, escreveu explicando, né, por que ele escolheu essa capa aqui. E é uma história muito bonita, assim, né? Bom, primeiro porque a capa, tendo um banhista no trampolim, ela remonta às pinturas do século XIX, né? As pinturas do Cézanne, por exemplo, né, que gostava de pintar banhistas, o Degas também, que tem algumas pinturas de banhistas, né, e era uma tradição, né, desenhar pessoas na piscina ou na praia. Então ele pega essa tradição europeia e pega um outro fato que aconteceu com Martin Luther King, né, justamente quando ele lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos, em que certo dia o Martin Luther King foi proibido de entrar numa piscina porque era proibido para negros. E aí, então, as outras pessoas negras que estavam com ele acharam aquilo um absurdo e decidiram, então, invadir o hotel e entrar na piscina. O gerente do hotel, então, correu, pegou soda cáustica e jogou na piscina para que ninguém entrasse, né? E a partir, então, desse fato, ele pintou esse quadro aqui, né? Então ele pega esse fato do Martin Luther King, remontando, né, toda a tradição europeia, e faz então esse quadro. E percebam também que esse sujeito ele está numa espécie de prece, né? Como se ele estivesse rezando e se preparando para o mergulho, né? Então vejam o quanto isso é significativo para o livro, né? Porque é um mergulho numa piscina dentro de uma casa, né? Como se fosse algo muito íntimo, muito profundo. A questão da religiosidade aparece aqui também, a racialidade também aparece. E para quem tem o livro aí em mãos, pode perceber também que a capa ela tem algo de tátil, né? Ela não é lisa totalmente, né? Se vocês pegarem o lado de dentro, vão ver que ela é lisa, né? Porque geralmente quando se faz a capa, se faz a capa desse lado aqui. E eles fizeram a capa pelo avesso, né? Do avesso. Então vocês também têm essa experiência tátil, né, de ter acesso ao avesso do objeto livro. Então tudo isso foi pensado, né, pelo design do livro. E enfim, eu fiquei muito feliz com o acabamento, porque é um objeto estético, né, o livro. E eu fiquei, assim, muito feliz da editora ter esse cuidado, né, com o livro e fazer a capa dessa forma, né. Bah, que belo relato, né? Puxa, Bacana muito saber. obrigada. Bacana mesmo. Muito bom mesmo. A primeira vez que eu vi me impactou, porque aqui em cima, nesse Humberto, que é arquiteto aí, eu não sei se isso aqui é uma quina ou a parte da parede, né, bem acima da cabeça dele, parecia uma forca. A primeira vez que eu olhei, eu pensei, nossa, mas logo percebi que era a parede, mas que poderia também ter essa intenção, né? Ele deu uma profundidade lá, né? Como? Ele tem uma profundidade, né? Tem essa parede, depois tem o segundo plano, terceiro plano, no caso. Uhum. E tem o sol também batendo nas costas dele, né? Mas isso de a gente ver o avesso do papel só estando com o Tenório para descobrir. Então, puxa, que privilégio. Muito obrigada. Privilégio mesmo. Muito obrigado, Jefferson. Em nome de todos. Bom, fala, Humberto, se quiser. Não, só estou agradecendo. Então, vou pedir uma salva de palmas aí para o
um grande autor. Esperamos que, como a Cristina sugeriu, a ministra da Educação um dia, né? Nesse governo vai ser difícil, porque tu está na 0 Hora falando de Paulo Freire, eu acho que não vão te convidar para ministro da... Sabe que eu vou contar uma anedota para vocês, agora que vocês falaram em ministro, né? Acho que quem falou foi a Cristina, né? Falou. Há muitos anos, quando eu tinha pouco mais de 8 meses de idade, isso foi a minha mãe que me relatou, né? Eu tive uma doença que até hoje ela não soube exatamente o que eu tinha, né? Mas era uma coisa que eu não conseguia me alimentar muito bem, né? Eu vomitava muito, e aí comecei a perder peso, isso, né, bebezinho. E aí o médico disse para ela que eu tinha poucos meses de vida, né? E aí a minha mãe saiu desesperada do hospital, foi uma coisa horrorosa, né? E disse para ela não me amamentar mais, porque o leite materno estava me fazendo mal. E ela sentou numa praça no Rio de Janeiro, e aí nessa praça ela estava chorando muito, sentou uma senhora do lado dela e perguntou: minha filha, por que você está chorando tanto? E aí ela contou a história para essa senhora, e ela disse: não, você precisa continuar amamentando seu filho, sim, né? Eu não sei qual é a cabeça que esse médico teve para dizer uma coisa dessa. E aí a minha mãe começou a me amamentar, e conforme ela foi se acalmando, né, essa senhora, então, que a minha mãe só viu aquela vez, disse para ela que um dia esse seu filho, ele vai ser uma pessoa muito famosa, e eu acho que ele vai ser ministro. E ela usou essa palavra, ministro. E agora vem a Cristina e me fala uma coisa dessa, eu vou ter que ligar agora para minha mãe e vou ter que dizer isso para ela. Que se cumpra a promessa, que legal, que se cumpra a profecia, muito bom. Mas é isso, gente. Muito obrigado por esse encontro, vocês foram maravilhosos, muito gentis, e, enfim, me chamem aí quando quiserem, porque será um prazer novamente conversar com vocês. Será convocado, com certeza. Obrigadão. Grande abraço. Obrigado a Ketna também, que está ali presente, que trabalha junto com o Jefferson, né? Sim, a Ketna é minha assessora e tem me ajudado muito aí com as questões da agenda. Então, Ketna, muito obrigado também. Um grande abraço. Então, muito obrigado, Jefferson. Obrigada. Tá, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.